entenda como um fundo de investimento é um condomínio, né, onde cada condômino possui uma cota, né, e ali é administrado, num condomínio por um síndico, um administrador, e um fundo de investimento é administrado por um gestor, mas com um objetivo em comum de obter ganhos ali no mercado de capitais. Dani, se quiser passar, pode passar para o próximo, que eu falo um pouquinho dos tipos. Comecei falando, né, só para introduzir, vamos entrar direto no fundos imobiliários. Então, fundo de investimento é aquele instrumento, né, recapitulando, que ele vai reunir o dinheiro de diversas pessoas, né, com o objetivo de aplicar no mercado financeiro. Resumidamente é isso. E tem um gestor cuidando desse dinheiro como se fosse um condomínio. Aí tem 3 tipos de fundo de investimento. Renda fixa, o nome já diz, ele vai investir em renda fixa. Multimercado é aquele que vai ter um pouco mais de autonomia, ele vai investir tanto em ações, quanto em renda fixa, quanto no mercado estrangeiro, quanto em juros, quanto em câmbio. E o fundo de ações, ele necessariamente investe em ações, tem que ter no mínimo 67% em ações. E aí, uma outra categoria, né, são os fundos de investimentos imobiliários, né? Então, vamos lá. Culturalmente, né, o brasileiro ele sempre teve um perfil conservador, né? Investir em imóvel, aí com certeza quem está assistindo aqui, né, tem um avô, um tio, um pai ou a própria pessoa, é um investidor de imóvel físico, né? Então, o brasileiro sempre teve esse perfil mais conservador. Até então, sempre deu certo, né? O imóvel sempre teve, culturalmente, historicamente, sempre valorizou no Brasil. Então, da onde surge a ideia de fundos imobiliários? Na verdade, surgiu nos Estados Unidos, né? Com o nome de REITs, lá nos anos 60. E aqui no Brasil, em 93, é criado a lei que regulamenta os fundos de investimentos imobiliários. Eu vou até... Pode passar, Dani. Né? Então, na prática, o que é um fundo imobiliário? Né? Você já entendeu o que é um fundo de investimento, né? Que ele tem o objetivo de reunir os recursos, várias pessoas, para aplicar no mercado financeiro. Então, fundo de investimento imobiliário, que é essa sigla FII, né? É Fundo de Investimento Imobiliário. Ele tem a mesma função, só que com o objetivo de aplicar exatamente no mercado imobiliário, seja empreendimentos, né, como ali edifícios comerciais, agências, shoppings, galpões logísticos, quanto também em títulos atrelados a valores exclusivamente imobiliários, né? E aí a gente tem, até coloquei no slide, como exemplo, CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário, e a LCI, muita gente já deve ter ouvido falar, né? Que é a Letra de Crédito Imobiliário. Então, esse é um objetivo de um fundo imobiliário, reunir os recursos e aplicar especificadamente no mercado imobiliário, né? Então, Ronaldo, entendi um pouco, né, o que é, mas e aí, na prática, como que isso funciona? Vou explicar para vocês agora. Na lei, lá de 1993, diz que um fundo imobiliário deve distribuir 95% dos seus lucros. Então, vamos pensar o seguinte. Eu fui no mercado financeiro, que primeiro tem que ter um prospecto, né? Um projeto dizendo, olha, eu preciso de tantos milhões porque eu vou investir em um shopping, eu vou construir um edifício comercial, eu vou investir em certificados de recebíveis imobiliários. Então, passou dessa primeira fase, né? Ele foi a mercado, muitas pessoas se interessaram em ser cotistas, ele arrecadou aquele dinheiro. Então, a partir daí, o que a lei diz? 95% desse rendimento, obrigatoriamente, tem que ser distribuído pelos cotistas, né? Então, vamos lá. Da onde que vem
exatamente esse 95% dos lucros vem da onde? Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, é de recebimento de aluguel. A maior parte dos fundos tem como objetivo comprar ou construir um imóvel e colocar para alugar. Sempre imóvel comercial, né? Seja ele galpão, shopping, edifício comercial, sala, hospital, agência bancária, todo tipo de imóvel é válido. Então, a gestão, até coloquei até a gestão eficiente, né, de uma carteira, de um fundo, e aí um fundo imobiliário pode ter um empreendimento, como pode ter 10, 15, 20. Não tem uma lei que limita isso, né? Então, assim, o que isso significa também na prática? Que você vira cotista de um fundo, né? Adquirir uma cota, depois eu vou explicar como que faz para comprar, vender, para negociar, a gente vai chegar nessa parte, mas estou tentando falar aqui, estou falando um pouco mais da parte conceitual, né? Então você se torna cotista daquele fundo. Ronaldo, mas se eu não quiser mais, eu posso ir lá e pegar uma parte daquele prédio? Não, não pode, né? Você tem ali, você sendo cotista, você não tem direito e nem também responsabilidade legal, né, sobre o empreendimento. Mas se você não quiser mais fazer parte desse fundo, você simplesmente vende a sua cota para outra pessoa, e você não pode resgatar, não posso pegar uma sala daquele prédio, entendeu? E também você não tem nenhuma responsabilidade, né? Se acontece alguma questão processual, você não tem nenhuma responsabilidade. Fundo imobiliário, a questão dele ser mais seguro, né? Porque as cotas são negociadas na Bolsa de Valores e fundo imobiliário, um fundo imobiliário não pode fazer dívida, né? Então você já tem ali, está entendendo um pouco mais da previsibilidade, né? Então aí você consegue ver número de investidores exclusivamente de fundos imobiliários. A letra está um pouquinho pequena, mas eu acho que dá dando para enxergar. Você tem ali um crescimento muito grande, vou até te dizer o motivo, né? A Selic começa a cair no gráfico que Dani mostrou ali mais cedo, por volta do ano de 2016, 2017, ela fica mais acentuada. Então, a partir daí, você consegue ver um crescimento exponencial, né, de pessoas. E aí eu falo não só de fundos imobiliários, mas também da Bolsa, né, que chegou a mais de 2 milhões de investidores esse ano, buscando outras fontes de receita, né? Então eu estava ali acostumado com uma renda fixa de 16%, 14%, estava tudo bem. A poupança ali rendia 1% ao mês, então estava ótimo, né? Eu ia mexer para quê? Eu com 100 mil reais, eu tinha R$1.000 todo mês, né? E aí hoje a Selic é 2%, né? Na verdade ela vem caindo aí desde 2016. Foi um dos fatores que fez explodir aí a questão dos números de investidores em fundos imobiliários. Bom, e é uma parte interessante, né? Muita gente pergunta, legal, eu optei por investir lá em fundo imobiliário, tudo bem, mas e aí o leão fica com a parte do meu rendimento? Bom, a boa notícia é que não. Fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda, né? Então, só para recapitular, você vira cotista, investir um valor, e ali mais para frente eu vou mostrar, você consegue com valores a partir de R$100, tá? Você consegue investir. Então, você vai ter uma parte do rendimento daquele fundo. E ele mensalmente vai cair um dinheiro na sua conta como se fosse um aluguel. Então, esse valor que cai na sua conta é isento de imposto de renda. Aí tem algumas regras, né? Se você possui menos de 10% das cotas, mas você precisa de muitos milhões para ter mais de 10% das cotas de um fundo. Todos os fundos hoje negociados na Bolsa têm mais de 50 cotistas.
E também se as cotas têm que ser negociadas na Bolsa, que os fundos imobiliários são negociados na Bolsa. E aí também coloquei uma observação que a isenção é só para o recebimento dos rendimentos. Se você comprou por 100 aquela cota e daqui a um ano você vendeu ela por 110, aí você paga 20% sobre R$10, que foi o seu lucro, né? Esse seria só uma observação, que a isenção vale só para o rendimento, não para o ganho de capital. Então, para ser prático, quais seriam aí as vantagens de se investir em fundo imobiliário? Bom, Ronaldo, o que você acha que eu tenho que, então, ou tirar meu dinheiro da poupança e começar a investir em fundo imobiliário? Bom, primeiro, por ser um investimento muito baixo, como eu falei, na verdade, você tem fundo com cota R$10, 50, 60, mas uma média aí é R$100, né? Não tem isenção de imposto de renda, como eu falei anteriormente. Eu vou te dizer a diferença de um fundo imobiliário para o imóvel, liquidez. Imagina só, você tem aí um imóvel, vale R$100 mil, e aí você, precisando de dinheiro, você não consegue se desfazer desse imóvel rapidamente, né? Se esse imóvel estiver alugado, você ainda tem a parte burocrática, né? De lidar com o inquilino, de ter que fazer manutenção. Então, ali, você com esse valor investido em fundo imobiliário, você vende ele hoje, né? Porque na Bolsa a gente está falando de, em média, são 30 bilhões de reais negociados por dia. Então, com certeza vai ter alguém querendo comprar o seu fundo imobiliário. E aí, em 2 dias, está na sua conta o dinheiro. Então, essa é uma grande vantagem, assim, na minha opinião. Diversificação, ou seja, se você tem R$100 mil e você quer comprar uma casa, um imóvel para alugar em Macaé, com fundo imobiliário, você pode ser sócio, fazer parte, né, de empreendimentos no Rio, em São Paulo, de shopping, de hospital, de agência bancária, no Sul, no Norte. Tem essa questão da diversificação. Baixa volatilidade, né? Porque a valorização da cota se dá basicamente com a valorização do imóvel. Normalmente ele já está no valor ali, né, meio que padrão, então você não vê muita variação volatilidade nos fundos imobiliários, mas ela existe, né? Só para deixar claro, fundo imobiliário é renda variável, né? Aí também na valorização da cota, né, que você tem essa possibilidade, apesar de não ser muito comum, mas o que eu acho interessante, até trazendo o slide anterior, né, e quem estuda economia, outros cursos também, entende a questão da demanda e oferta, né? Porque acho que a gente teve um boom em fundos imobiliários, principalmente em 2019, né? Inclusive nos preços. Muita gente saindo da renda fixa, muita gente mesmo, né? Você vê que o número aí dobrou de nem um ano, né? E migrando para a renda variável, legal, aí para a questão de fundo imobiliário. Eu tenho ali muita gente querendo comprar e nem tantos fundos imobiliários assim na Bolsa. Então, essa é uma questão interessante também, que a simples questão de demanda e oferta faz os preços valorizarem e, na minha opinião, é uma questão que vai continuar acontecendo nos próximos anos, né? E também a questão de gestão profissional, né? Você tem ali uma empresa, um administrador fazendo a gestão daqueles imóveis, né? Não é a mesma coisa que se a gente for fazer uma gestão aí de imóveis, né? Essas são as vantagens de se investir em fundo imobiliário. E aí, sendo um pouco mais específico, os tipos de fundo, né? A gente tem os fundos de tijolo, que são aqueles fundos físicos, né, que você pode tocar, que são os prédios comerciais, shoppings, né, hospitais, agências bancárias, galpões logísticos, que é aquele que foi no mercado, pegou o dinheiro e comprou um imóvel, botou para alugar. Não tem mistério. Você tem os fundos de papel. O
que são os fundos de papel? Ele foi no mercado, pegou o dinheiro, mas ele não investiu diretamente ao imóvel. Ele investiu nesses CRIs, LCIs, fazer uma analogia, ele financiou a construção de imóveis. Mas esses tipos de título também pagam rendimentos mensais, a grande maioria. Então, em fundos de papel, você também consegue ter um rendimento mensal. Fundo de fundos, né? Ele é um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, existem fundos de fundos que ele mesmo já é uma carteira de fundos. Ao você comprar uma cota dele, você já está totalmente diversificado. E, por último, o fundo de desenvolvimento, que ele tem uma característica diferente, que ele tem o objetivo de entrar para comprar, como se fosse assim, comprei um imóvel na planta e vendi após o prédio ficar pronto. Lucrei com esse dinheiro, distribuí entre os cotistas. Eu vou para o próximo. Né? Nem é muito comum, mas tem alguns fundos de desenvolvimento também na Bolsa. Então, falando da parte prática, né? Entendemos o que é o fundo de investimento, falamos sobre exatamente o que é um fundo de investimento imobiliário, falamos das vantagens, né? Diversificação, liquidez, isenção de imposto de renda. E aí falamos dos tipos de fundos imobiliários, mas e aí, como que eu faço para investir? Pô, Ronaldo, achei muito interessante o que você falou, vou pesquisar, né, o que eu sempre falo, né, que a gente precisa pesquisar e entender pelo menos o racional de algo que a gente ou compra ou invista. E aí, como que a gente investe? Bom, fundo imobiliário é a mesma questão, é a mesma questão de uma ação. As cotas são negociadas na Bolsa de Valores. E como é que você acessa a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores é um lugar, hoje, é um lugar totalmente digital, né? Só que você precisa acessar, você não consegue ir lá na Bolsa, né? Oi, Bolsa, me vende aí um fundo imobiliário. Você precisa ter uma corretora. Então, qual o procedimento ali? Você abre uma conta em uma corretora, seja ela a corretora da sua preferência, né? E aí, ao fazer o seu cadastro, hoje, gente, é tudo muito simples. Hoje você baixa um aplicativo, você preenche tudo no celular e você já abre a sua conta. É muito fácil mesmo, né? Mesmo. Então, você só precisa ter CPF, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui tem. Você faz seu cadastro numa conta de uma corretora, né? E aí ali você consegue, através de uma corretora, você consegue acessar todos os tipos de investimento, não só daquela corretora, mas também da Bolsa de Valores. Então, é a parte ali mais tranquila, né? E como que eu monto, se eu quiser montar então, Ronaldo, uma carteira de investimento de fundo imobiliário, né, que é o foco da nossa aula de hoje. Calma aí. Então, partindo do princípio da diversificação, né, o interessante seria você escolher ali alguns fundos, né? Para quem está começando, quer começar agora também, não sugiro escolher muitos fundos. De repente, ali uns 2 ou 3, no máximo uns 4 ali de cada setor, para você entender como que funciona, né? Seria uma estratégia bem interessante começar a diversificar esses segmentos. E também regiões, né? Você consegue ter acesso a todas essas informações hoje, você consegue acessar em alguns sites. Eu vou até deixar um site como exemplo para vocês aí. E é bem simples, você sabe aonde aquele fundo investe, a cidade, o local, né? Então, é uma forma de você buscar a informação do seu fundo. Então, voltando, para montar o portfólio, eu preciso ali, estou começando agora, qual a dica? Escolhe ali uns 2, 3, né? Escolhe ali uns 2 ou 3, de setores diferentes, para você entender, né? Qual impacto você pode considerar que a pandemia está tendo ou terá sobre o mercado de fundos de investimentos imobiliários? Uma queda dos
fundos FIIs, né, corporativos, entre parênteses, escritórios como pontos valorizados, exemplo, Faria Lima, fecha parênteses, e FIIs, shoppings e um aumento de FIIs logísticos? Isso foi como a gente está passando por um momento, né, que a gente nunca tinha passado, isso foi um questionamento, né? Se você for pegar um histórico, só para você entender, do índice de fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa, só que de fundos imobiliários. Em abril, né, março foi a pandemia, final de março para abril, maio, todo mundo achava, até então, que não ia existir mais imóvel físico. Não, acabou, isso agora é home office, ninguém vai mais para shopping, acabou. Só que o ser humano é feito de contato, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Eu sei que vai ter a parte, tem a parte, pensando como empresa, custo, tal, mas eu acredito muito na flexibilização, né? E não que não vai existir mais essa questão do escritório. E aí, o cenário estava incerto, né? Muitas pessoas divididas sobre exatamente sobre essa pergunta do futuro. E a gente começa a ver alguns... aí, aos poucos, foi retornando, né? Porque aí o preço também foi retornando à medida que os escritórios, vamos pensar em escritório, começou a funcionar, os fundos de shopping começaram a levantar um pouquinho o preço, na medida de que algum shopping daquele fundo era reaberto, né? E aí você começa a ver um movimento, pensando no Brasil, de grandes empresas aproveitando. Isso aconteceu fora, mas aconteceu aqui no Brasil também. Empresas grandes como Facebook, não sei se vocês viram essa matéria, mas o Facebook comprou uma área comercial nobre na Faria Lima, no meio da pandemia, entendeu? Aí que fica essa questão. Eu sei que a resposta pode ser um pouco com viés particular, entendeu? Mas eu acredito que a incerteza não passou totalmente, mas já nível 100, que estava ali em abril, hoje está no nível 40, talvez. As pessoas entenderam que sim, né? Dois tipos de pensamento. Se só existir home office daqui para frente, então as pessoas vão querer se distrair. Então, shopping, hotel, todo esse tipo de fundo tenderia a se valorizar muito, porque se eu passo a semana inteira sem contato físico, final de semana eu vou querer sair, entendeu? E a questão o outro lado não, eu acho que a gente entendeu o valor de um home office, de ser mais flexível, de diminuir um custo de reuniões, principalmente de grandes empresários que tinham que fazer Rio e São Paulo, essas coisas, né? Mas o ser humano, acredito eu, necessariamente, e aí não vou entrar muito nesse assunto, né, porque eu tenho na fundo imobiliário, precisa de contato, até para a questão criativa. Eu falo, por exemplo, né? A gente tem aqui 2 salas aqui num prédio e a gente ficou um tempo trabalhando de casa. Mas a parte criativa, a parte... E mesmo assim, mas está conectado, né? Todo mundo está conectado ali, mas por experiência minha, né? Então é o que eu posso dizer com mais certeza, né? Ronaldo, deixa eu me meter um cadinho aí. Fala aí. Acho que, como você falou, a sua própria experiência mostra, com certeza você tem clientes que querem ir lá, querem estar com você no escritório, querem sentar, querem entender desses investimentos. E eu estava conversando com o Ronaldo antes da gente entrar aqui, nós dois, e eu estava falando exatamente isso com ele, que sempre no domingo à noite eu gosto de assistir aquele Connection, Mahatma Connection, um programa que tem lá na Globo News. E eles deram uma notícia muito interessante, que tem um pouco a ver com isso que o Ronaldo está falando.
falando o seguinte, que agora, o que tem acontecido lá em Nova York, lá no centro lá dessa questão imobiliária, né? As Big Tech, né, empresas como Amazon, Airbnb, elas estão aproveitando exatamente a baixa dos preços dos imóveis e estão comprando tudo que estão vendo na frente, né? Então, comprando imóveis mesmo para escritórios. Então, é isso que o Ronaldo está nos trazendo, para a gente pensar. É um momento muito incerto. Ninguém sabe ao certo esse futuro. É isso que o Ronaldo está dizendo. Vamos, cuidado com o que a gente sai acreditando, né, Ronaldo? De cara. Com certeza. Porque tem uma imprevisibilidade. Você imagina que empresas grandes como essas, como saiu ontem na reportagem, estariam comprando esses prédios também à toa, né? O que elas estão pensando nesse futuro ali na frente? Então, é o que o Ronaldo tá trazendo para a gente. Vamos pensar, questionar. Por quê? Porque, mais uma vez, as redes sociais, elas vêm trazendo fórmulas muito mágicas e receitas que a gente tem que ter cuidado com isso, né, Ronaldo? Não, com certeza, com certeza. E a gente tem que analisar também as informações, né? Eu sei que o futuro é incerto, mas aí você vê uma notícia, eu até busquei aqui, foi em agosto, o Facebook alugou 30% de um edifício inteiro. Alugou, nem comprou, alugou. 30% de um edifício inteiro muito famoso na Faria Lima, em São Paulo. Então são questões que fazem a gente refletir. Bom, o Facebook alugou, será que isso vai deixar de acabar? E aí, para finalizar também a questão da pergunta, a parte de logística, que foi a parte que não parou mesmo, né? É uma questão que a demanda também tende a aumentar por esse tipo de imóvel. Então, você teve esse ano, tiveram alguns novos fundos focados nessa área de logística, de galpões logísticos, e eu acredito, né, que é uma demanda, é um ótimo segmento para você investir, porque é uma demanda, o futuro vai depender de logística, né? Seja ali compra na internet, seja movimentação de insumo para a indústria, né? Então, acho que é uma demanda que, se for ver aí, a tendência é de alta para sempre, para galpões logísticos. A Bruna colocou assim, talvez a falta de opção. Porque um professor meu fala que lá fora a Bolsa tem muito mais empresas, incomparável com a Bovespa. Também, né? A gente está falando de um mercado, Estados Unidos, né? Mercado que é mais maduro ali, é mais desenvolvido também nessa área de investimentos. 10 vezes o número de empresas também, né? Então, por isso que eu estou falando que um dia a Bolsa começou com uma empresa. Lá nos Estados Unidos, 2, 3. Só para você lembrar, lá no início da aula, o fundo imobiliário surgiu lá em 60. E no Brasil, em 93. Então, a gente está falando de 33 anos que demorou para ter esse mesmo modelo de negócio no Brasil. Mas, com certeza, essa questão, sim. Lá tem muito mais empresas e aí muito mais gente, concordo. Mas quando eu falo assim, é só o começo da caminhada. Esse movimento, a gente entende que economia são ciclos, né? Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas dependente de ciclo de alta ou de baixa da economia, da Selic, da inflação, a Bolsa, né, investimentos em Bolsa de valores mobiliários, né? A tendência é de alta. Né? E aí, quanto mais demanda, vai ter mais oferta. Você já está vendo aí, a gente está vendo muitas empresas fazendo a sua oferta inicial de ações, né, que a gente chama de IPO. Várias empresas esse ano, mesmo pandemia, já tem muitos previstos para ano que vem também. Então, a gente vai começar a ter muitas opções, não só de fundo imobiliário, como também de empresas, né? Agora também a gente vai poder comprar ações das empresas dos Estados Unidos, das empresas estrangeiras, né? Para quem não sabe aí. Antes não podia, né? Antes a gente tinha que. Antes não podia. Antes você até conseguiria comprar por aqui, né? Mas você tinha que ser um investidor qualificado para comprar. E aí você tinha que ter mais de 1 milhão de patrimônio declarado, líquido declarado. E aí era um grande
uma grande vontade, né, dos investidores que não tem os investidores mortais, que não tem R$1 milhão, querer comprar essas ações de Apple, de Google, Netflix, né, através da Bolsa Brasileira, que tem um mecanismo, né? E aí, a partir eles prometeram final de setembro, acredito eu que agora, até final de outubro, já está disponível. Então, também aí fica mais uma forma de você investir, né? Eu gosto de falar também, você falou a questão dos alunos, que compram um telefone e tal, da gente também pensar em jogar o jogo do outro lado. Como que é jogar o jogo do outro lado? Ao invés de eu só comprar iPhone, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Não tem preferência de marca, de nada. Ao invés de eu só comprar iPhone, eu posso comprar também uma ação da Apple. Ao invés de eu só pegar empréstimo no banco e financiar cartão, eu posso investir em renda fixa, não estou falando de ações, em renda fixa do banco. Então, ao invés de eu só jogar o jogo de um lado, que eu sou mais, vamos dizer, prejudicado, vamos pensar também, não, em jogar o jogo do outro lado, em fazer parte. Se eu consumo muito algum tipo de aparelho, falei da Apple, né? Por que eu também não posso fazer parte, né? Se eu sou cliente de tal loja... E pensar muito bem em qual empresa investir, né? Se tem uma empresa que não é ética, se é uma empresa que está querendo acabar com as universidades públicas, se tem uma empresa que está querendo colocar fogo na Amazônia, né? Então, eu tenho que falar disso, falando de qualidade de vida, e a gente pensa em sustentabilidade, né? E a gente tem que pensar muito bem. Tem várias empresas aí bacanas começando de energia sustentável, tem várias empresas começando com inovação social para ajudar favelas, para ajudar os... Enfim, mil uma coisa acontecendo que a gente pode investir, não são só essas tão maravilhosas, mais reconhecidas e que tem um grande futuro aí, essas, né? E a gente vai estar ajudando. Não, eu falei essa só como exemplo, né, pra gente. Não, ótimo, claro, que eu peguei o lado de cada qualidade de vida fazendo essa conexão também, tá, o Ronaldo? E é isso. Gratidão a todos e passo a bola aí para a Daniele e para o Ronaldo se despedir, tá? Última palavrinha final. Eu vou agradecer aqui, né, mais uma vez ao Ronaldo, depois eu deixo dizer, Ronaldo, que assim, vir de você, né, um jovem, então a representatividade é toda diferente para essa galera que está ouvindo aqui, eu tenho certeza disso, muito didático, no jeitinho de explicar, então eu fiquei quietinha aqui só assistindo, muito bom, agradecemos mais uma vez a você, tá, querido, pela disponibilidade do tempo. E eu acho que trouxe à tona muitas questões importantes. É isso que eu tenho tentado passar até para os alunos lá da UF, nas minhas aulas, né? Até para vender o meu peixe, né? Nas aulas de matemática financeira, gestão financeira. É uma cesta, né, de informações relevantes. Verdade. E o estudo, o conhecimento, como você falou tão bem, é que vai trazer essa liberdade financeira que a gente precisa, não tenha dúvida disso, né? Com certeza. Eu deixo para você encerrar aí, obrigado. Não, eu que agradeço. Vou aproveitar o momento, né, para agradecer aí novamente pela oportunidade de estar passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Agradecer em especial você, Dani, a você, Isabela, parabenizar mais uma vez todos os professores, né? Eu tive professores incríveis na minha vida e sei quanto isso é fundamental. Então, eu tenho esse hábito mesmo, tá, gente, de valorizar as pessoas importantes para mim. Então, eu acabei aproveitando esse espaço para falar disso. Então, muito obrigado mesmo, parabéns. Que esse evento continue, né, 2012, 8 anos, continue aí por mais 100, 200, 300 anos.